De Padre Pio, eu não conhecia. Padre Pio era um médium, agora você tá falando médium de novo. Espetacular, que foi escondido pela Igreja Exatamente, Católica, né? Errado assim, as 7 chaves, porque os fenômenos que ele produzia, fenômenos mediúnicos. Padre Pio era médium, um médium ocultado pela Igreja Católica que durante muito tempo a Igreja não quis que você soubesse disso. Pois é, eu me deparei com um vídeo abordando sobre isso. Tive que me segurar na cadeira para não quebrar as regrinhas deste canal aqui, porque olha, esse vídeo é só para os fortes. Já começamos 2026 com polêmicas, né? Com questões aí, com falas falaciosas. Vamos juntos assistir mais, lembrando, depois eu quero que você comente, mas siga essas regrinhas aqui, que são difíceis de ser seguidas nessas situações, mas são aquelas regras que o Espírito Santo nos pede neste canal, tá bom? Então, bora lá, bora lá. De Padre Pio, eu não conhecia. Padre Pio era um médium, agora você tá falando médium de novo. Espetacular, que foi escondido pela Igreja Católica, Exatamente, né? ele falou isso. Ai, gente, eu queria entender por que as pessoas têm tanta, assim, gana de falar que a Igreja Católica esconde as coisas, né? É uma fantasia que as pessoas trazem que parece coisa de filme. Então, vamos só trazer aqui, né? Quem é este rapaz que participou do podcast aí da Ana Beatriz? Ele participou lá no começo do ano de 2024. O nome dele é Wagner de Assis. Ele é diretor, produtor, roteirista brasileiro que trouxe obras que exploraram o mundo espiritual e filosófico. Entre eles, os filmes Nosso Lar, Menina Índigo e Kardec. Ju, mas ele é espírita. Por que você está trazendo? Porque assim, a internet, gente, as pessoas podem falar o que elas bem querem, né? E elas trazem informações que vão encontrar outras pessoas, sejam elas católicas, não católicas, cristãs, não cristãs, e todas essas informações trazem confusão, trazem desinformação. Então, nós estamos aqui para trazer informação daquilo que é vivência nossa, daquilo que é a nossa verdade, que sim, é a Igreja Católica. Então, como abordou aqui sobre o nosso querido São Padre Pio e sobre questões que o povo adora ficar jogando na internet, nós trouxemos aqui sim, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o termo médium não é um termo utilizado na Igreja Católica. Então, só por usar essa palavra, eu já sabia que não era católico, mas que muitas pessoas confundem também, tá? Ele tá ligado aí à questão de espiritismo, esoterismo e outras práticas que as pessoas ligam como ocultistas. O que é o médium nesses termos? Qual é o sentido disso? No latim, ele significa intermediário. Então, é como se fosse um canal entre os vivos e os espíritos, especialmente sobre os mortos, que tem uma comunicação ativa com entidades espirituais, pode entrar em transe, em psicografia, em incorporação. A iniciativa é humana e a pessoa é como se ela se abrisse. Então, o fenômeno independe aí de moral, fé ou santidade, tá? Ela sempre ocorre fora daquilo que é a religião cristã. A religião cristã não acredita nisso, até porque lá no nosso querido catecismo da Igreja Católica afirma que a consulta aos mortos, espiritismo, adivinhação e evocação de espíritas são práticas contrárias à fé cristã, tá bom? Então, essa prática espiritual de mediunidade, ela está proibida no cristianismo. Essas questões espirituais, práticas espirituais, místicas, ela é mediunidade? Não. Ela é um carisma, um dom. A origem dela é diferente dessa questão da mediunidade. Ela é uma iniciativa exclusiva de Deus. Ela é uma graça concedida para edificar a igreja e, claro, a nossa vida também. Então, é Deus que age, não é a pessoa. Eu não vou lá e pego e fico escrevendo o que o anjo me fala, não é isso. A pessoa não controla o dom, ela não é uma técnica de transe ou invocação de mortos e espíritos. O dom, ele nunca vai contradizer a fé, então sempre que estiver ligado a dons espirituais, não vai contra a fé, a moral e a doutrina. Ela tá sempre ligada à vida de oração, obediência e humildade. Ela pode sim desaparecer, se Deus quiser, né? Inclusive lá em Coríntios, 1 Coríntios, São Paulo diz que há uma diversidade de dons, mas o espírito é sempre o mesmo. O dom não é um poder pessoal.
E tem também a mística dos santos. Muitas vezes é confundida com essa questão da mediunidade. Ela é passiva, ou seja, o santo não provoca essa questão mística, é sempre fruto de uma união profunda com Deus, né? Tem até uma música do Juninho que fala sobre essa união perfeita com Deus. Não é a busca de comunicação com os mortos, nem invocação de espíritos. Ela é frequentemente acompanhada por sofrimento, perseguição e obediência extrema à igreja, tá? Ela é submetida sempre ao discernimento e julgamento da igreja, tá bom? Então, tem essa diferença entre o médium e o santo. O médium comunica-se com espíritos, busca esse fenômeno, entra em uma espécie de transe, tem uma atuação técnica, pode viver em relação a isso sem uma prática de fé, é uma prática proibida e ela centraliza aí como se fosse um canal, né? A pessoa é o canal. E aí o lado místico não, é somente Deus, relacionar-se somente com Deus, o fenômeno, ou seja, não é com espírito morto, enfim. O fenômeno acontece sem essa busca, tem a consciência, a liberdade, é um dom de Deus, precisa da vida de santidade, ela é reconhecida pela igreja e é sempre centralizada em Deus, ok? Dito isso, por que que muitos, e aliás não é só São Padre Pio que é, muitas vezes aí é reconhecido em outras religiões, São Francisco de Assis também São Curadars também tantos outros santos, Nossa Senhora Aparecida é colocado, né, que a gente fala ali, existe muito a questão do sincretismo religioso, ou seja, mistura de religiões. Existem muitos santos que são colocados na ótica dessas religiões como médiums, como entidades, enfim. Assim, as 7 chaves, porque os fenômenos que ele produzia, fenômenos mediúnicos, né? Entenderam aqui a diferença? Os fenômenos que ele produzia. São Padre Pio não produzia fenômenos. O que acontece é que o Espírito Santo agia nele. Quando se fala da bilocação, por exemplo, né, que atribuem a São Padre Pio, os estigmas, as visões espirituais, não era São Padre Pio que produzia isso, mas a sua busca pela vida da santidade, a busca por Deus, e o Espírito Santo agia nele. Nós, por nós mesmos, nós não fazemos nada, nós não buscamos. Aliás, São Padre Pio não buscava nada disso. É que conforme você vai purificando a sua alma, a sua visão espiritual se abre. Isso também de acordo com cada pessoa, né? Porque cada um tem um dom espiritual. Tem pessoas que têm uma visão espiritual muito mais apurada, outros têm uma audição espiritual mais apurada. Existe muito essa diferenciação também, mas nunca é produzido por nós. Nunca. Não eram aceitos. Não é como eram se ele estivesse pervertendo absolutamente, era herético, né? Exatamente. Padre Pio era herético. Não, gente, Padre Pio não era herético. Aliás, tem muitas pessoas que ligam aí que São Padre Pio foi tratado pela Igreja Católica como herético, porque tinha as marcas da Paixão de Cristo, tinha bilocação, lia os corações, as consciências, trazia curas, conversões, tinha comunicação com anjos, enfim. São Padre Pio não foi tratado como um herético, tá bom? É importante nós fazermos essa distinção, que nós precisamos saber a diferença da palavra heresia, e as pessoas muitas vezes não sabem qual que é essa diferença. São Padre Pio nunca foi tratado como herético, tá? O que aconteceu? Entre o ano de 1921 e 1933, a igreja impôs sobre o Padre Pio algumas restrições, que foi a proibição de celebrar a missa em público, a proibição de confissão dos fiéis, restrição de correspondência espiritual, que eram as cartas, e um isolamento mais relativo no convento. Isso não foi uma condenação, nem uma declaração de erro doutrinário. O que a gente precisa entender é que tudo aquilo que é relacionado à questão mística, espiritual, a igreja ela é muito cautelosa com todos esses tipos de fenômenos. Então ela busca sempre um discernimento muito prudencial. E quando ela traz essas questões, é até mesmo para mostrar se aquela pessoa, aqueles fenômenos estão sob a obediência da igreja. Existe até uma frase que eu sempre lembro da frase, mas eu esqueço a qual santo está atribuído. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, que diz que o mal pode se esconder no manto da humildade, mas nunca no manto da obediência. Porque Cristo foi obediente, mas o inimigo, o mal, nunca foi obediente. Pelo contrário, foi por conta da desobediência que o pecado original veio ao mundo. Sempre é colocada essa questão. É um discernimento prudencial, por exemplo, a questão dos estigmas, que existe o tempo, observação, exame médico, investigação espiritual. Existe também o cuidado para que não se torne um fanatismo, e aí a pessoa vire como se fosse um ídolo. Tem a questão também de
de relatórios, suspeitas, e tantos outros santos passaram por isso, muitos santos passaram por isso. E até hoje em dia nós vemos a Igreja Católica com questões de discernimento sobre os fenômenos sobrenaturais em questão das aparições de Nossa Senhora, por exemplo, ou até mesmo das aparições em relação a Jesus. Tanto que existem muitas devoções que vieram com o tempo. Então, não, São Padre Pio não foi proibido. Aliás, tem católico que usa isso também para falar que fulano está sendo perseguido como São Padre Pio foi perseguido. Existem questões que nem deveriam ser comparadas com a história de São Padre Pio ou outros santos, tá bom? Olha que incrível, um homem dentro da Igreja Católica produzindo efeitos de cura, produzindo... Nossa, que incrível! Um homem produzindo efeitos de cura. Gente, Jesus diz que se nós crescêssemos, nós poderíamos fazer coisas iguais ou até maiores do que ele. Porque nós somos perfeitos? Não! Porque é o próprio Deus agindo sobre nós. Os efeitos, e não eram efeitos, as ações que aconteciam por meio de São Padre Pio, conduzido pelo Espírito Santo, as curas, conversões que acontecem até hoje, não é por causa de São Padre Pio, mas é porque Deus quis utilizar-se da vida, da busca de santidade de São Padre Pio para acontecer as curas. E aqui é um ponto que vai falar e que também confunde bastante. Materialização. Efeitos de materialização, perfumes, ele teve os estigmas do Cristo, um homem no corpo, cujo lema era amar, amar, amar. Materialização é uma coisa que o pessoal confunde muito. O que é a materialização? É como se fosse um espírito, né? Que vamos usar o linguajar dessas questões que fala sobre materialização. É como se algo do mundo espiritual se tornasse visível, tangível. Dá para tocar no mundo físico. Então, por exemplo, um espírito desencarnado que se torna visível de alguma forma. É um médium como fonte de energia, como se fosse um ectoplasma. É aparecer em forma humana, falar, tocar em objetos. Então, é de provar que aquela questão espiritual existe. Dentro da Igreja Católica, esse termo materialização também não é aceito pela nossa querida igreja. Por quê? Essa questão de materialização, ela supõe que existe uma comunicação ativa com espíritos, com mortos. É como se substituísse Deus por entidades. Coloca o ser humano como um gestor do sobrenatural, e o sobrenatural nunca é o ser humano como gestor, é sempre Deus. E abre espaço para um engano espiritual, tá? Então, o catolicismo, ele não acredita em espíritos de mortos que se materializam por meio de médiums. Ou, por exemplo, é como se um objeto começasse a se mover ali por conta de um espírito que está mostrando. Isso não existe. Aliás, o pessoal atribui muito até mesmo as aparições como uma materialização, mas existe uma diferença entre a materialização e a aparição. Assim, a materialização é sempre assim, gente. Eu tenho que ver se isso é de fato de Deus ou isso é de fato vem do humano. A aparição é uma manifestação extraordinária permitida por Deus. Normalmente é de Cristo, Nossa Senhora, dos anjos. A iniciativa é sempre de Deus. Nunca é provocada pelo ser humano. Então, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, Deus quis que isso aparecesse, mas não que dê para tocar, né? Não envolve um médium provocando, não envolve uma sessão, não envolve uma técnica, uma evocação, um controle humano. Não tinha controle. Simplesmente apareceu. O fenômeno, ele não se repete à vontade do humano. E sempre traz uma mensagem de conversão, oração e penitência, né? E sempre submetida à investigação rigorosa da igreja, tá? E lembrando, a aparição não cria uma nova doutrina, ela só vem para mostrar ou reforçar alguma questão do evangelho, nunca é algo novo. A materialização, ela envolve um médium, normalmente ocorre numa sessão, depende de uma técnica, ela pode ser repetida e o espírito sempre é relacionado a alguém que está morto. Então é um fenômeno produzido e não é recebido. Ponto básico. A aparição é iniciativa divina e a materialização é a prática humana. Sempre tem o foco nessa questão humana. Então, não existe materialização. Existem alguns espíritas que usam esse termo para poder explicar aquilo que é mundo católico para aqueles que são espíritas, mas não existe essa diferenciação, tá? A gente precisa entender
claro, a religião do outro, mas sem misturar com a nossa. Senão começa a acontecer esse sincretismo religioso. E aí começa a confusão espiritual, tá? Os estigmas, as aparições, elas não têm essa iniciativa humana. São Padre Pio não provocava. Ele estava em oração, ele pedia pela conversão das pessoas e acontecia por iniciativa de Deus. Porque Deus assim achava não, né? Deus acredita que daquela maneira a pessoa vai se converter, né? Mas Deus se utiliza de São Padre Pio e de outros santos. Não São Padre Pio se utiliza de uma técnica, uma ferramenta espiritual para que a pessoa se converta, né? Nada mais importa. Por que esse homem não ganha forças dentro de uma estrutura tão poderosa, né? Mas São Padre Pio tem uma força muito grande, né? Teve e tem até hoje. O nome de São Padre Pio é um dos santos mais importantes. Na época dele foi por conta de cuidados e ele não foi proibido de falar nada. Foram restrições. Aliás, é um cuidado da igreja com São Padre Pio e com a vida espiritual, com o divino. Colocar isso. Então, a casa de Padre Pio é um lugar que diz que ia ser uma orientação do próprio Padre Pio, que assim, essa é uma escola de viver Deus. Uhum. E como o Grupo Fraterno Francisco de Assis, na linha do franciscanismo, diz, é uma escola, é um lugar em dar e receber, fazem parte do mesmo movimento, né? Que tudo é uma manifestação mais purificado, mais próximo da inteligência suprema. Ai, gente, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei muito brava. Porque eu gosto muito da doutora Ana Beatriz, mas aqui foi um trecho que, olha, pelo amor de Deus, pensei, gente, nem parece a doutora Ana Beatriz, que eu acompanho, né? Por que eu vim trazer esse trecho também, né? Já comentei com vocês, eu trabalhei numa rádio espírita. E lá eu conhecia esses termos, né? Aprendi muito sobre a religião. Tenho amigos espíritas, que às vezes acompanham o canal, inclusive. Tenho amigos protestantes. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que uma coisa é uma religião, outra coisa é a outra religião. Eu lembro que tinha muito essa questão, às vezes a gente acaba caindo nessa questão de, eu vou explicar o que é esse termo dentro da realidade deles. Não. Se você faz isso, você causa a confusão espiritual e a confusão de termos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles têm casas em nome de São Francisco e de São Padre Pio, mas lembrando, né, São Padre Pio é católico. Tudo aquilo que ele acontecia pode ser exemplo em outras religiões? Pode, claro, deve, mas sempre utilizando termos que de fato são católicos, não que estão relacionados a outra religião, porque São Padre Pio era católico, né? Também para desmistificar um pouco isso, que é uma coisa que muitas vezes a gente cai. Quando se torna essa parte espiritual e mística, muitas pessoas acabam saindo da Igreja Católica, porque a gente quer muito esses fenômenos sobrenaturais. E muitas vezes a Igreja Católica não foca no fenômeno sobrenatural. E aí eu fico um pouco decepcionado. Vou dar um exemplo aqui. Quando alguém da nossa família morre, é muito comum nós sonharmos com ela. Às vezes porque isso está na nossa mente, tem explicações psicológicas sobre isso, ou também tem a questão espiritual. Deus permite nós sonharmos para confortar o nosso coração e isso vai nos confortando até que a gente não sonhe mais. Mas quantas pessoas sonham e aí acabam partilhando com isso e a outra pessoa fala, então, o espírito morto veio falar com você, a pessoa que morreu veio falar com você. Quantas pessoas confundem o purgatório com o umbral? Quantas pessoas confundem pessoas que já estão no céu com essas questões espíritas? Então, por isso que nós precisamos cada vez mais conhecer a nossa doutrina, não para ficar batendo no outro da outra doutrina, da outra religião, não, mas para eu ter a clareza sobre a minha fé e falar, não, eu creio nesta fé, olha, o que você está falando sobre a minha fé, o que acontece na minha fé não é isso, é isso. Se na sua acontece diferente, é na sua, na minha é isso. Eu digo isso porque, como eu trabalhei numa rádio espírita, aprendi um pouco sobre essa religião, lá a gente conversava sobre religião, e um aprendia muito com o outro. Tinha vezes que eu explicava, e tinha vezes que eu olhava e falava, olha, não adianta explicar, porque pra eles é dessa forma, pra mim é totalmente diferente. Nunca discuti com eles, acho que com eles eu nunca discuti, acho que eu já discuti com protestantes,
né? Mas que também nem eram próximos, não eram meus amigos, assim. Mas com eles mesmo não. Era esse diálogo que a igreja nos convida a ter com pessoas de outras religiões. Respeitando o espaço do outro, mas nunca confundindo e nem negando aquilo que é minha verdade de fé, né? A verdade de fé que nos foi apresentada e que eu acredito, né? Então, tomemos muito cuidado, principalmente também com esses tipos de vídeo que acabam confundindo. Sempre vá em busca. Ai, achei legal isso que falou. Nossa, realmente, Padre Pio parecia médium, né? Porque tem a espiritualidade. Mas existe uma diferença. Busque sempre quem é que tá falando, por que tá falando, qual é o termo, qual não é. Para que isso não confunda e não misture a sua fé. Porque teve muita gente que já caiu na fé por conta dessas confusões espirituais. E aí, você já confundiu algum termo católico com algum termo protestante, espírita, do ocultismo ou não do ocultismo, de budismo? Deixa aqui nos comentários. E se você já teve também alguma partilha muito proveitosa com pessoas de outras religiões, eu já tive e eu agradeço todas elas porque me ensinaram a respeitar e, claro, tornar mais firme ainda a minha fé. Um dia eu partilho isso com vocês, tá bom? Não esquece de seguir essas regrinhas aqui no canal, tá bom? E também de deixar o meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!